graus. Turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Nós temos 2 datas hoje, né? Hoje, aliás, são 4 datas: Dia Internacional da Educação, Dia Mundial da Cultura Africana e também Dia da Previdência Social, que celebra uma das conquistas mais significantes do cidadão brasileiro durante o século XIX. Essa data foi criada em homenagem à instituição da primeira lei brasileira destinada à Previdência Social, em 24 de janeiro de 1923, pelo então presidente Arthur Bernardes, a Lei Eloy Chaves. E também, por conta disso, é o Dia dos Aposentados hoje, né? E para participar aqui do nosso programa, nós temos a nossa colaboradora, a advogada previdenciarista e hoje presidente da subseção Canela Gramado da OAB-RS, a doutora Anne Grau-Miller, que está conosco aqui. Doutora Anne, muito bom dia. Tudo bem, doutora Anne? Bom dia, Braulio, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo convite hoje pessoalmente. Exatamente. Pra tu não morrer de saudade. Tá certo, né? Quando eu começo a ficar com muita saudade, a doutora Anne vem aqui. Doutora Anne, vamos falar então sobre essa data, né? Mas também, obviamente, sobre a revisão da vida toda, né? Fazer um histórico da qual lei? Da lei? Da Previdência, né, Braulio? Sim. E falar um pouquinho da revisão da vida toda também, afinal de contas, já que hoje é dia do aposentado, certo. É um tema que interessa muitos aposentados. Mas deixa eu começar então, Braulio, dizendo que eu acho tão significativo, tão especial esse dia. E por que do dia 24 de janeiro, né? Tu já falou que foi o dia que foi criada, né, a primeira lei que tratava um pouquinho de previdência no país. Deixa eu só te corrigir, que foi no século XX, não no século XIX, tá? Foi no século passado. É muito recente. Aí que tá, Braulio. É tão recente a criação do conceito de previdência e o quanto foi evoluindo isso para os nossos dias, que foi até, posso dizer, significativamente rápido, né? Relativamente rápido. Mas eu achei muito interessante pesquisar, porque a gente sempre fala a Lei Eloy Chaves. Entre os previdenciaristas e, enfim, entre os advogados é um pouco mais conhecido, porque foi a lei que instituiu as caixas de pensão dos ferroviários. Mas eu fui atrás para saber quem foi o tal de Eloy Chaves que pensou isso lá em 1923. Sabe que aqui tá, na minha informação tá século XX, foi ato falho meu aqui. De ler os numerozinhos, né? Eu sei. Às vezes eu tenho que pensar também para ler esses números. Na verdade foi ato falho, porque é óbvio, né, que eu vi ali o século XX, mas eu não devo ter, eu passei por cima, tá? Tava pensando, acho, em outra coisa. Entendi. Mas enfim, então quem foi o Eloy Chaves, Braulio? Por que ele se preocupou com os ferroviários em 1923? Achei muito interessante a história, porque ele foi um paulista, produtor de café, enfim, mas que depois se tornou político também. E eu não sei se os ouvintes, enfim, quem nos acompanha sabe um pouquinho dessa parte da história, mas em 1917 houve uma greve geral que atingiu também o Brasil. Foi uma grande greve, muito por conta da industrialização do país. Nós tínhamos muitos imigrantes, principalmente italianos, né, que na nossa região é muito comum. E essa massa de trabalho saiu do campo, foi para as indústrias, enfim, e verificaram condições muito ruins de trabalho. Principalmente jornadas muito grandes, com mais de 13 horas de trabalho. E em relação a crianças, porque as crianças eram mão de obra farta e barata. Então, se utilizavam crianças para trabalhar, enfim, nas indústrias. E os imigrantes também. Em 1917, houve uma greve, então, em muitos países e também no Brasil. Aqui no Brasil, os principais estados foram São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E o Eloy Chaves era deputado nesta época. Aliás, desculpa, ele era secretário de Segurança de São Paulo. E ele vivenciou muito essa greve e as reivindicações daqueles trabalhadores a essa época. Quando, depois de secretário de Segurança, o Eloy Chaves se elegeu deputado, na época do presidente Arthur Bernardes, como tu falastes, ele criou, então, essa primeira... foi uma caixa de pensionistas e aposentados dos ferroviários, que, à época, eram instituições privadas, mas com concessões públicas.
E foi muito interessante de estudar essa história também, porque lá naquela época, os donos das companhias ferroviárias não queriam saber muito dessa história de ter que pagar aposentadoria para os seus trabalhadores, muito menos pensão para as viúvas, enfim. E foram muito resistentes a essa ideia de um sistema muito rudimentar de previdência. Como é que naquela época o Eloy Chaves e o governo federal fizeram para obrigar esses empresários a instituir essas caixas de pensão? Como as ferrovias eram concessões públicas, o presidente à época disse: ou vocês façam isso ou vocês vão perder a concessão da ferrovia. Então foi aí a origem de tudo que a gente conhece de previdência social no Brasil, com essas pessoas lá na década de 20 do século 20, que instituíram essas primeiras caixas de pensões para os ferroviários, e a partir disso outros sistemas foram se aperfeiçoando, enfim. E o que nós conhecemos de previdência hoje, Braulio, ela é muito, muito recente, porque ela é dos anos 80 da Constituição Federal. Então tem menos de 40 anos. Na Constituição Federal, no artigo, salvo engano, 194, explica que a ordem social brasileira se organizaria também a partir da Seguridade Social. E a Seguridade é um conceito muito mais amplo do que só Previdência, do que a gente costuma entender como Previdência, porque dentro do guarda-chuva da Seguridade nós temos aí sim a Previdência Social, que é um seguro social, a saúde pública e a assistência social. Então, muitas vezes as pessoas confundem alguns benefícios também, acham que é o INSS que paga, mas é assistência social. O INSS, a Previdência, este órgão que dá direito às pessoas se aposentarem ou terem direitos em caso de acidente, de morte, de falecimento, de gravidez, de prisão, porque a gente tem hoje mais ou menos 11 benefícios que a Previdência Social disponibiliza para os segurados. Para serem segurados, as pessoas precisam entender que para manter o sistema é necessário contribuição. Então, essa é uma das dúvidas muito, muito, muito recorrentes que eu atendo no escritório, que é: eu tô sem pagar INSS desde 2021. Tenho direito a um auxílio-doença, por exemplo? E eu sempre digo: olha, gente, o INSS, o nome já diz, é Instituto Nacional do Seguro Social. Como qualquer outro seguro, eu preciso estar adimplente, preciso estar pagando para ter direito à contraprestação. Não existe milagre, e a gente tem visto que com o decorrer do tempo, a gente só percebe reformas e reformas e reformas, restringindo direitos, dizendo para a população: olha, a população do país está envelhecendo, nós vamos ter cada vez menos pessoas financiando a Previdência, mais pessoas utilizando a Previdência, então a gente precisa restringir acesso a benefício ou diminuir valor de benefício para poder dar conta de pagar todo mundo daqui para frente. Um pouco é verdade, um pouco não é, porque além das contribuições diretas que nós, trabalhadores, fazemos para a Previdência, existem muitas outras fontes de custeio. Então eu fico um pouco chateada, irritada, quando dizem isso: mas o INSS, a Previdência vai quebrar, porque logo mais vai ter mais gente aposentada do que trabalhando. Ok, é verdade, só que não vai quebrar, porque quando, por exemplo, tu constrói uma casa, tu faz uma obra, um prédio, enfim, tu paga INSS sobre isso. Eu sempre digo, quando a gente vai assistir um jogo de futebol, tu paga INSS sobre isso, sobre o ticket pra entrar no estádio. Quando tu aposta na Mega Sena, qualquer jogo de loteria, tu faz também contribuição embutida para a Previdência. Então, nós temos, lá em 88, o Constituinte se preocupou em dizer: não vão só ser as contribuições do empregado, da empresa, que vão financiar esse sistema que a gente está criando. Vai ser toda a sociedade. É um financiamento coletivo de todos nós, mesmo que a gente não usufrua, como pessoas que não vão se aposentar ou que não vão utilizar o sistema, enfim, mas é um imposto que todo mundo paga. Por isso que daqui para frente vai ser complicado, mas não é esse desespero que muitos políticos fazem a gente crer para aprovarem essas reformas, como aconteceu em 2019. É só eles tirarem os penduricários que tem nas aposentadorias, que já facilita, né? Que eles mesmos criaram, né? Exatamente. Se fosse um sistema único para todo mundo, né? Que qualquer político teria que se aposentar também com um tempo de 35 anos de contribuição. Existe um teto, mas aí eles botam esses penduricalhos e acaba extrapolando o teto, né? Mas enfim, então, basicamente... Não, que o teto seja respeitado, né? Porque se tem teto é para respeitar. Daí não tem, se tem teto, tem que valer para todo mundo, né, doutora? Senão não tem teto. Né? Exatamente. Eu tava ontem anotando
Hoje nós temos mais de 22 milhões de aposentados no país. 10%. Só de aposentados, tá? Não pesquisei outros benefícios. Mas de aposentados somos mais de 22 milhões de brasileiros. O INSS paga, isso são dados do ano passado, 2023, mais de 478 bilhões em aposentadorias para os brasileiros. Na época da reforma, Braulio, eu fui, por conta da OAB, convidada para falar em muitas audiências públicas para debater a reforma. E uma das coisas que nós falávamos é que pouca gente vê o dinheiro que entra do INSS nos municípios. Muito mais do que aquela participação do fundo dos municípios que se recebe do governo federal, o que mais gira a economia, principalmente em pequenos municípios, é a previdência. É o aposentado, a pensionista, quem recebe um auxílio-doença, quem está recebendo um salário maternidade, que vai nos bancos sacar aquela aposentadoria, que sai do banco e já passa no mercado, já passa no açougue, vai na farmácia. E isso gira a economia dos municípios muito mais do que o fundo que financia também os municípios. E era uma coisa muito discutida na reforma, porque se a gente restringe isso e se a gente quer uma economia pulsante, enfim, teria que ter sido avaliado, mas não foi. E hoje se sabe que a média dos benefícios, agora o salário mínimo subiu, deve estar em torno de mais ou menos R$ 1.500, R$ 1.600. Essa é a média do que o INSS paga de aposentadoria para os brasileiros, tá? Desses 22 milhões. Na maioria. A maioria. Porque tu falou antes do teto, dos políticos, enfim. Pois mas tem um peso grande isso também, né? Tem, mas o que eu acho muito infeliz da nossa sistemática, do nosso cálculo, é a pessoa que a vida inteira contribuiu sobre o teto, então ela trabalhou ganhando muito bem. Hoje o teto tá em 7 mil e alguma coisa, porque teve o reajuste do salário, mas enfim, aquelas pessoas que pagaram a vida inteira sobre aquele salário. E elas têm aquela expectativa, não, eu vou me aposentar com o teto da Previdência. Não vai. Pois é. Isso eu até não tinha pautado para falar, mas é interessante. As pessoas perguntam, por que é que quando eu me aposentei, eu ganhava 3 salários de benefício e hoje, 5, 10 anos depois, eu tô ganhando 1,5 salário? Porque todo ano, quando o governo federal faz o reajuste do salário mínimo, com base na inflação, no PIB, enfim, não dá o mesmo reajuste para as aposentadorias acima do salário mínimo do INSS. Se tu é um aposentado que ganha o salário mínimo desde a arrancada ali da tua aposentadoria, tu vai continuar ganhando. Então, porque tá baseado no salário. O teu benefício vai sempre ser reajustado conforme o salário. Agora, se tu ganha R$1 a mais do que isso, tu já vai entrar em faixas salariais e aí vai ter uma correção pelo INPC, que é sempre menor do que a correção do salário mínimo. Poxa. Por isso que todos os anos os aposentados têm essa sensação de que o benefício vai achatando. E vai mesmo. E vai mesmo. Pior ainda, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, que não tem reajuste há muitos anos. Mas o do INSS, gente, é por este motivo que as pessoas têm essa sensação, que não é errada, de ter esse achatamento. E por isso também, Braulio, que mesmo que a pessoa passe uma vida inteira contribuindo sobre o teto, ela não vai se aposentar com o teto, porque quando o INSS for fazer o cálculo do valor do teu benefício, vai pegar aquela contribuição que tu fez há 30 anos atrás. Vai corrigir esse hoje 94, vai corrigir de 94 até 2024. O que tu pagou na época, lá em 94, sobre o suor do teu trabalho, que era o teto, hoje corrigido não vai dar mais o teto. Não vai dar os 7 mil e poucos reais. Vai dar 6 mil, vai dar 5 mil, enfim. Então, mesmo que as pessoas passem a vida inteira trabalhando, contribuindo sobre o teto, infelizmente elas não vão se aposentar. Doutora, sabe que o nosso tempo correu, né? Meu Deus. E eu agora? preciso falar da revisão da vida toda. Rapidinho, Braulio. Rapidinho. 2 minutos, tá? Revisão da vida toda, pessoal. Eu já falei bastante sobre esse assunto aqui. Aquelas pessoas que são aposentadas há menos de 10 anos e teriam direito a incluir salários de contribuição anteriores a 94 para o cálculo do benefício. Tá uma novela mexicana, não sei se é uma novela mexicana ou brasileira, no STF, tá? Ontem saiu uma notícia muito interessante que os 2 maiores institutos de direito previdenciário do país, que é o IEPREV e o IBDP, se juntaram para fazerem uma nota, entregaram para os ministros do STF e também para divulgar na mídia, falando do absurdo que está acontecendo no STF, da falta de segurança jurídica, mais uma vez, porque nós tínhamos já uma decisão de mérito antes da saída do Ricardo Lewandowski, do ministro que se aposentou, autorizando a revisão da vida toda, que os aposentados teriam direito a fazer essa revisão, tá?
Quando ingressou o ministro Cristiano Zanin, ele foi julgar um pequeno recurso que o INSS tinha feito, embargos que a gente chama de declaração dentro do processo, e agora o Cristiano Zanin quer mudar a história toda e quer dizer, não, só um pouquinho. Lá na origem, esse processo já veio do STJ, lá na origem, esse processo teve um vício, que não foi observado uma regra, e agora nós precisamos anular este julgamento, devolver este processo para o STJ e recomeçar a decisão. Isso é um absurdo tão grande, Braulio. Tantas pessoas estavam aguardando isso. Esse processo já estava... O mérito do processo já foi julgado. Nós estávamos aguardando só a modulação dos efeitos, que a gente chama, que é entender como é que na prática se aplicaria aquela decisão. E isso agora não está parado, porque agora em fevereiro, salvo engano, 1º de fevereiro, o processo tem a retomada do julgamento. Mas para se decidir se o entendimento do ministro Cristiano Zanin vai prevalecer, infelizmente nós não teremos boas notícias, porque muito provavelmente essa ação vai cair, tá? Agora, se o STF tiver bom senso e mantiver a decisão como ela já estava feita, aí, muito provavelmente, para 2024, nós teremos, sim, boas notícias para os aposentados que terão direito a fazer essa revisão. Desculpa me exceder no tempo, mas Tem muito problema. assunto. Qual é que é o dia da votação? Começa agora em fevereiro. Eu acredito que é dia 1º que começa novamente, tá? E a gente vai ter que agora aguardar. Mas, muito chateada, para não dizer outra coisa, porque o ministro fez uma lambança sem tamanho e, muito provavelmente, por pressão... da Procuradoria, né, do INSS, enfim, da AGU, e a gente agora tem que aguardar isso para fevereiro. Então era isso, Braulio. Muito obrigada pelo convite e um feliz dia para os aposentados. Obrigado, doutora Anne Graumiller, pela sua participação aqui, falando sobre a história da Previdência, como foi criada, enfim, a evolução, e sobre a revisão da vida toda que está júdice lá no STF, né? Obrigado, doutora, um abraço. Depois do intervalo, a doutora Thalita Diniz está aguardando aqui para falar sobre como a gente pode construir, né? Com aposentadoria ou não, recebendo a aposentadoria que merecia ou não, a nossa felicidade ao longo do ano de 2024. Clube. E a hora certa? 8h26, temperatura que está nesse momento em 19 graus. Clube 885. Muito mais que rádio. No mercado imobiliário, a credibilidade e confiança são pilares para realizar os melhores negócios e investimentos. A Censo é uma empresa daqui que está desenvolvendo e construindo lindos projetos nas melhores localizações da região. Saiba mais sobre o Ars Residence, no coração de Canela, sobre nosso próximo lançamento em Gramado e das novidades que vêm por aí. Acompanhe nossas redes e sites em censo.properties. Invista com a Censo, o lugar certo do seu ativo imobiliário. O posto do Nico agora é posto Sander. A qualidade da gasolina Shell segue, mas agora com muitas vantagens para você. Baixe o nosso aplicativo e conheça muito mais. Posto Sander agora em Canela. Qualidade em combustível. Se quer qualidade, preço bom e agilidade, se associe agora mesmo aqui no VidaCard. Sua saúde em boas mãos com apenas um cartão, além do centro de saúde, benefícios de montão. VidaCard, o cartão que cuida mais de você. VidaCard Canela, na rua João Pessoa 876, fone 54-3094-0285. Atenção, partiu o atendimento personalizado do nosso comercial. Cruza para o suporte técnico que vem fazendo a jogada acontecer. Passou para o técnico, vai levando a fibra ótica direto para a sua casa. RBT Internet, os melhores planos, internet de hipervelocidade e o melhor atendimento da região. Ligue ou nos chame no WhatsApp pelo 0800 534 34 e vem ser RBT. A RBT tá demais! Atenção, astronautas! Venha conhecer na Space Adventure, em Canela, mais de 200 peças originais da NASA e descobrir de perto a história da exploração espacial, com itens das missões Gemini, Mercury e Apollo. Adquira seu ingresso antecipadamente em spaceadventure.com.br e venha viver uma experiência NASA.
Nós da Inarcan temos orgulho de seguir uma história que começou há 73 anos aqui mesmo em Canela. Produzimos e entregamos para todo o Brasil a melhor linha de aramados para supermercados, indústrias, varejo e atacadistas. Conheça mais o nosso catálogo e nossa história. Siga a Inarcan nas redes sociais. Inarcan, as melhores soluções para qualquer tipo de negócio.